Estamos de volta e dia de quinta, vocês sabem que nós vamos direto para Ineuro, né? Ineuro responde conforme anunciado. Você pode mandar as suas perguntas. Nós vamos aqui com o doutor Augusto tirar dúvidas hoje sobre AVC. Doutor Augusto Bastos, que integra esse time da Ineuro, que fica localizado no Shopping Itaguari, ali em frente à Secretaria de Planejamento, né? No acesso para a academia tem Ineuro. Agende a sua consulta, daqui a pouco eu divulgo o telefone aí para você. Mas, doutor Augusto, seja bem-vindo. Eu já vou lhe saudando, pedindo para o senhor explicar para a gente o que é exatamente o AVC. Essa palavra que muita gente já de ouvir dá medo, fica assustado. O que é que acontece com a pessoa quando ela tem um AVC? Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, Léo. É um prazer estar de volta aqui no nosso espaço, o espaço que a gente constrói no dia a dia, constrói semanalmente, em termos de contato com o público, de reforçar algumas orientações que podem ser dadas de maneira aberta e essa conexão com o público de Santo Antônio e região. A gente vem reforçar. É um prazer estar aqui de novo. O detalhe em relação ao AVC, e tem que ter medo, as pessoas têm medo quando ouvem essa palavra, e tem que ter realmente muito medo. O acidente vascular cerebral, ele tem um contexto de um entendimento de múltiplas manifestações, várias faces de uma moeda, de uma doença extremamente agressiva, incapacitante e geradora de mortalidade. O AVC, no Brasil, na era pré-pandemia, era a doença que mais, infelizmente, levava a óbito e a que mais levava a incapacidade. No mundo, na era pré-Covid, era a segunda doença que mais levava a óbito e a doença que mais levava a incapacidade. Do ponto de vista detalhístico, o AVC ele se divide basicamente em dois subtipos: o acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. No acidente vascular cerebral isquêmico, uma boa analogia é a analogia de uma rede hidrográfica, uma rede de uma bacia hidrográfica com rios, São Francisco, Paraguaçu, Joanes, Rio da Dona, em que há uma perda do fluxo sanguíneo para uma dada região, que seria representada pela vegetação local, e a falta de suprimento de água, que no nosso exemplo aqui seria o fluxo sanguíneo cerebral, ele leva à morte do neurônio. Como o neurônio ele não tem uma nova divisão, ele não se multiplica de novo depois dos 2 anos de vida de uma pessoa, e, inevitavelmente, se não for reperfundido, ou seja, se não for reaberto o fluxo, esse que foi fechado por alguma oclusão de alguma origem, inevitavelmente, aquela perda de neurônio vai levar a uma sequela neurológica. Então, o acidente vascular cerebral, ele se insere numa lógica de um déficit neurológico, um problema neurológico, uma assimetria de uma função neurológica, seja a capacidade de se movimentar, a capacidade de falar, a capacidade de enxergar, a capacidade de manter-se consciente para os fatos do dia a dia. Qualquer dificuldade nesse sentido que se instale subitamente, ela pode estar representando essa perda desse fluxo sanguíneo no contexto de um acidente vascular cerebral isquêmico. O acidente vascular cerebral hemorrágico, que encerra a menor proporção dos AVCs, ele é como se fosse o derramamento de uma barragem. Nessa analogia da bacia hidrográfica, da rede de rios, é como se o rio ele vazasse, houvesse uma chuva intensa, suficiente a ponto de vazar, de dar vazão além das margens habituais do rio. E aquele sangue é derramado numa dada região do cérebro, levando também a consequências de perda da função neurológica. Uma coisa que você tem que colocar muito claramente aqui é a urgência de qualquer dos subtipos de AVC em poder promover e levar esse paciente para um hospital para que ele seja rapidamente manejado, porque no caso do acidente vascular cerebral isquêmico,
se supõe que a cada minuto de perda do fluxo sanguíneo para uma dada região, podem ser perdidos até 2 milhões de neurônios a cada minuto de perda de fluxo sanguíneo cerebral. Nós temos 100 bilhões de neurônios, são muitos neurônios que nós nascemos e temos constituindo o corpo humano. Agora, uma perda dessa magnitude em tão curto espaço de tempo, ela tem que ser amplamente entendida enquanto emergência médica. Qualquer déficit neurológico, a incapacidade de falar, a dificuldade para andar por fraqueza muscular, alguma incoordenação súbita, uma dor de cabeça muito intensa também pode estar representando um acidente vascular cerebral isquêmico hemorrágico, mais apropriadamente hemorrágico, e a urgência no entendimento dessa situação, que, de novo, é a maior causa de morte do Brasil na era pré-Covid. Infelizmente, a pandemia ainda ceifa muitas vidas de brasileiros. Muito bem, Paulo Sérgio, fique à vontade para trazer perguntas dos ouvintes, viu? Por favor, fique à vontade. Tem pergunta aqui, Léo. Tem pergunta aí? Vamos lá, estamos conversando com o doutor Augusto Bastos, atende juntamente com vários outros profissionais, a quem eu quero mandar um abraço, na Ineuro, no Shopping Itaguari. Tá certo? Você que está acompanhando a nossa entrevista pelo Facebook, pelo Instagram do Blog do Valente, também pelo nosso canal no YouTube e pela Rádio Anda FM 97.1. Paulo Sérgio, perguntas do povo. Ok, Léo, trazendo aqui a informação, uma ouvinte está perguntando o seguinte, Léo, a pessoa pode ter AVC isquêmico e depois de um tempo um AVC hemorrágico, doutor? Como é que funciona essa situação? Excelente pergunta, Paulo. A pessoa que tem, no contexto de AVC, existem fatores de risco que são comuns, tanto ao acidente vascular cerebral isquêmico, quanto ao acidente vascular cerebral hemorrágico. Hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, são fatores de risco comuns a ambos os subtipos de AVC. Então, a pessoa pode, num contexto da vida, ter um acidente vascular cerebral isquêmico, que é a maioria dos casos, 80% a 85% dos AVCs são isquêmicos, e mesmo no contexto de um AVC isquêmico, haver uma transformação hemorrágica. Porque nesse contexto do fluxo sanguíneo diminuído por uma oclusão, o vaso, a parede do rio, ela fica friável, ela fica instável. E mesmo na vigência de um acidente vascular cerebral isquêmico, a pessoa pode sofrer uma transformação hemorrágica. Então, ela ter 2 subtipos de AVC num mesmo contexto. E passados os anos de um evento, a pessoa que tem os fatores de risco para tal doença, ela também poderá ter outro subtipo com o passar do tempo. Os fatores de risco são comuns a ambos os subtipos. Doutor, uma outra pergunta aqui, vamos trazendo aqui a pergunta do pessoal que está mandando, deixa eu tentar localizar aqui rapidinho, um áudio, né? De uma amiga ouvinte. Vamos lá, tentar trazer aqui para o senhor. Boa noite, doutor, parabéns pelo programa. Meu nome é Hortência e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho uma amiga que ela teve AVC e ela gostaria de saber se pode viajar de avião. Olha aí, antes do doutor responder, daqui a pouco, Paulo Sérgio, detalhes de um casal preso aqui em Santo Antônio de Jesus. A informação é de que este casal possuía um canal no Instagram onde produzia lives para os seus seguidores, só que convidava meninas menores de idade para praticar sexo e transmitir ao vivo, com cenas de sexo explícito. É mesmo, rapaz, isso aqui em Santo Antônio. Teve uma live mesmo, teve uma situação dessa, não foi? Foi uma primeira live, e parece que não sei se teve mais, mas a polícia prendeu o casal que está por trás disso. A polícia pegou o casal que está por trás disso. Você vai ficar sabendo detalhes daqui a pouco aqui no nosso programa. Mas, por favor, doutor, você ouviu a pergunta da Hortência? Hortência, sim, Hortência.
agradeço a parabenização pelo programa. A ideia é justamente ter esse contato, poder tirar dúvidas. No contexto de um acidente vascular cerebral isquêmico, não há contraindicação absoluta no contexto de viagens de avião. Inclusive, é possível os pacientes fazerem transferências de UTI aérea para outros centros, quando necessário, quando o transporte por via terrestre ele é impossibilitado, os pacientes fazem transporte por via aérea sem tantos problemas. Não há contraindicação absoluta a viagens de avião. Essa contraindicação ela pode ser relativa nos primeiros dias de observação do fenômeno, que pode ser que gere uma necessidade, a partir de parâmetros técnicos. No acidente vascular cerebral hemorrágico, o ideal, segundo a última orientação, é que se o evento hemorrágico estiver em expansão, ou seja, aquela água que está transbordando, ela continuar transbordando na vigência do evento agudo, o paciente ele deva permanecer onde ele está, onde ele se encontra, na unidade hospitalar onde ele se encontra, minimamente até a estabilização desse aumento do hematoma. É a única situação em que a viagem de avião ela deve ser postergada. Ela não é absolutamente contraindicada. Mas como há alteração de pressurização em termos de voo, é possível que piore essa transformação hemorrágica, esse sangue que está extravasando. Então, o ideal é que se postergue um pouco, em alguns dias, essa transferência. Em relação ao paciente que já teve AVC, esse evento já é crônico, já se passaram semanas, meses, anos, absolutamente não tem nenhuma contraindicação a viagem de avião. O ideal é que esse paciente esteja fazendo o acompanhamento médico, usando as medicações necessárias e pode sim, no máximo possível, dependendo do nível de sequela dele, ter uma vida absolutamente o mais próximo do funcional possível para ele. Não tem nenhuma contraindicação nesse sentido em relação a viagens de qualquer forma de meio de transporte, aérea, marítima ou terrestre. Doutor, tem uma notícia aqui muito comum no Google. Eu gostaria que o senhor comentasse, quando a gente coloca aqui. Mulher encontrada morta em motel de Manaus teve AVC, diz polícia. O outro aqui, empresário morre após sofrer AVC durante festa em motel. Mulher sofre AVC e morre. Mulheres, agora tem um aqui que não sei, é de 2014. O pessoal coloca que mulher explode durante ato sexual. Aí também já é demais, não sei, aí é site sensacionalista. Ator encontrado morto em quarto de hotel nos Estados Unidos, suspeita de AVC. Bom, qual é o problema aí? O esforço demais? É alguma coisa que ele tomou? Ou foi uma coincidência? Não. Nesse contexto, Léo, o mais comum dessas situações de anedóticas relacionadas a esses casos, infelizmente, que acontecem, o contexto ele se dá para o evento hemorrágico. O evento isquêmico ele é gerador mais de déficits neurológicos focais, assimétricos, pontuais, e que normalmente não levam à morte súbita. Essas situações de relatos de pessoas que, infelizmente, vêm a falecer em contextos de manobras de valsalva, que é aquele esforço abdominal intenso, típico do esforço de defecação, que também é o esforço do ato sexual, que também tem alguns esforços relacionados com esse tipo de manobra, particularmente em relação à região tóraco-abdominal, elas podem, na vigência da presença de um aneurisma cerebral, acabar rompendo esse aneurisma. E aí o paciente ter uma hemorragia subaracnoidiana, que é o evento hemorrágico cerebral. Hoje, apropriadamente, os eventos cerebrais eles são chamados de síndromes cerebrovasculares agudas, que compreendem o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, a hemorragia subaracnoidiana e a trombose venosa cerebral. Então, nesse contexto, as pessoas acabam chamando de AVC para facilitar até o entendimento do ponto de vista de mídia mesmo, mas normalmente o que esses pacientes sofrem, infelizmente, é de uma condição chamada hemorragia subaracnoidiana, que foi até supostamente a que vitimou o Tom Veiga, o Louro José, no contexto mais recente aqui de Brasil. Ele possivelmente teve uma hemorragia subaracnoidiana por ruptura de aneurisma e acabou que 10% dos pacientes que sofrem esse evento, eles infelizmente morrem antes de chegar numa unidade que possa minimamente manter a vida deles.
Então, nesses contextos de situações que envolvem atos de esforço físico intenso, o que pode estar acontecendo são rupturas de aneurisma, particularmente num contexto de, possivelmente, uso de álcool, de um contexto que favoreça o uso de estimulantes e que favorecem, de maneira relativa, a ruptura desses aneurismas, caso o paciente os apresente. Só que como não se sabe que o paciente tem, e aí acaba ele rompendo naquele momento, infelizmente, sendo vítima dessa circunstância. Tem mais perguntas aí, Paulo, do pessoal do nosso estúdio? Olha, vou trazendo aqui a pergunta do pessoal, enviando aqui a Antônia Andrade. Boa noite. Não sou hipertensa, não tenho problema vascular, nem cardíaco, enfim, minha saúde nesta área é perfeita. Porém, por prevenção, resolvi procurar um neurologista. Passei a tomar Cuide e depois de 2 anos o Vicog. Sem eu ter um problema neurológico, está correto? Aí, situação de um outro profissional, né, que deve ter passado, pelo que eu entendi. E a outra está perguntando se uma pessoa que teve um AVC pode também alterar o eletroencefalograma. Eletrocardiograma, perdão. Bom, dona Antônia, em relação à prescrição desse medicamento por outro profissional, aí é realmente o contexto dele. A despeito da pessoa não ter fatores de risco outros para outras doenças, inclusive as cerebrovasculares, a pessoa pode ter um contexto que favoreça um histórico familiar, um outro tipo de investigação que favoreça alguma doença neurológica. Então, o colega talvez prescreveu com essa orientação. Em princípio, é entender melhor o contexto para poder dar uma opinião mais clara. Mas em relação a isso, é possível. A pessoa tem outros fatores de risco para outras doenças. Então, não é necessariamente contraindicado usar medicações para prevenção de patologias. Mas aí tem que entender o contexto da senhora. Em relação a outro questionamento que foi colocado em relação à questão de ter um AVC, não foi isso? Ter um AVC em que o paciente, ele... Como foi, Léo? A pergunta Deixa eu só mesmo trazer foi... aqui uma pessoa, se pode ter alteração no do eletrocardiograma. Isso. Normalmente, o acidente vascular cerebral, particularmente o isquêmico, ele é consequência de doenças cardíacas. Então, doenças cardíacas como fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, um tipo de tumor cerebral tumor cardíaco chamado mixoma atrial, eles podem, e aqui na região é muito comum a presença da patologia doença de Chagas, né? Nós somos endêmicos para essa patologia, então é comum o paciente ter alterações cardíacas que precedem o acidente vascular cerebral. E aí, no contexto de entendimento do AVC, descobre-se a alteração eletrocardiográfica. Na verdade, aí quem está sendo o ovo é a alteração eletrocardiográfica. Ela precede, na imensa maioria das vezes, o evento vascular cerebral. Então, nesse contexto, ele foi encontrado na vigência de um AVC, muito possivelmente por conta da investigação ser feita naquele momento. Mas provavelmente esse paciente já era portador de alguma patologia cardíaca, que são fatores de risco, as patologias cardíacas, para acidente vascular cerebral, tanto do subtipo isquêmico quanto do subtipo hemorrágico. Muito bem, trazendo mais perguntas aqui, doutor. O pessoal perguntando, a pessoa teve um AVC isquêmico há 3 meses, se tem problema tomar Viagra ou algum remédio parecido. Em princípio, a sildenafila, que é um vasodilatador venoso, que tem um componente que atua na disfunção erétil, ela é, inclusive, um adjuvante em patologias neurológicas de pacientes que, porventura, apresentem disfunção erétil. No contexto de avaliação da disfunção erétil, que é um subtipo dos problemas possíveis sexuais, a gente tem problemas sexuais de outra natureza, o desejo sexual coativo, a anorgasmia, enfim, tem uma série de outros contextos de sexualidade. No contexto masculino de disfunção erétil, um dos adjuvantes, inclusive para a neurologia, para tratar essa condição,
vem a ser justamente o uso de sildenafila ou de seus congêneres, da sua família, que são vasodilatadores que causam realmente uma ereção. No contexto, só é contraindicado na vigência do evento vascular agudo. Depois de algum tempo, em princípio, se não houver uma patologia cardíaca significativa ou uma patologia pulmonar significativa, ou uma alergia à fórmula da sildenafila, esse paciente, em princípio, não tem contraindicação. Mas seria ótimo se essa pessoa passasse por uma avaliação para se checar todas essas contraindicações antes do uso indiscriminado. E sim, a sildenafila e seus congêneres são adjuvantes importantes no tratamento da disfunção erétil, inclusive de causa neurológica. Bom, tem mais perguntas aqui, doutor. Deixa eu trazer a participação do nosso amigo ouvinte. Estamos falando com o doutor Augusto Bastos, direto da Ineuro, que fica localizado aí no shopping Itaguari. Então vamos lá com mais perguntas. Você vai mandando aqui para a gente. Deixa eu ver mais uma dúvida aqui do pessoal. A pessoa tem 23... Olá, no AVC isquêmico sempre a pressão arterial aumenta? Eu estou com dor de cabeça forte e minha pressão estiver boa, se estiver boa, pode ser um AVC? E a outra pergunta é sobre formigamento por conta de AVC isquêmico na mão esquerda e do lado esquerdo no rosto. Tem tratamento com medicamento? O comportamento da pressão arterial nas doenças cerebrovasculares, elas representam fatores de risco para os eventos cerebrovasculares. Mas a hipertensão arterial, ela não é o único fator de risco. Tabagismo, idade, até o sexo masculino, ele é um fator de risco maior, insuficiência cardíaca. Outros contextos podem favorecer uma paciente sofrer um evento cerebrovascular agudo. Em princípio, não existe a associação absolutamente direta da necessidade de elevação dos níveis pressóricos e o risco de AVC, particularmente no paciente mais jovem, que normalmente a prevalência de hipertensão nessa população é menor. Então, outros fatores de risco, eles têm que ser entendidos nesse contexto. Mas a resposta normal na vigência de um acidente vascular cerebral agudo, de um evento cerebrovascular agudo, é a elevação do nível pressórico. Por quê? Principalmente no evento isquêmico, em que há uma oclusão de um vaso. Então, sangue não está chegando numa área cerebral. O cérebro, particularmente, é um órgão de natureza importantíssima para o ser humano. 20% do débito cardíaco, ou seja, 20% da energia que o corpo gasta ao longo dos momentos, dos tempos da vida do indivíduo, ela é gasta para manter o cérebro, que é um órgão de 1,5 kg. Então, nesse contexto, o cérebro, por ser um órgão nobre, ele dispara um comando para que haja uma perfusão daquela região faltante, Léo. Então, imaginando no contexto do paciente com ausência de fluxo sanguíneo para uma dada região. Aquela região informa ao restante do cérebro, ó, não tenho sangue, por favor, mandem sangue para mim. E aí a resposta natural do organismo na vigência do evento agudo é a elevação dos níveis pressóricos, para tentar suplantar aquela interrupção e potencialmente conseguir manter aquela área viável em sua perfusão. Então, no evento agudo, o comportamento natural da pressão arterial é a elevação dos seus índices, como uma resposta, inclusive, natural de perfusão da região. Em relação a outra pergunta, que foi a questão de formigamentos, de parestesias, que é como a medicina, a neurologia chama esses eventos, normalmente são sequelas, entendendo-se que o neurônio ele foi danificado. Aquela área neuronal danificada, ela é uma área eletricamente ativa, que passou a ser inativa por conta do AVC. Nesse contexto de uma área eletricamente inativa ou parcialmente inativa, existem disparos elétricos dessa área que está desorganizada em sua estrutura. Esses disparos, essa lesão, ela causa como consequência as famosas sequelas dos AVCs. Dentro do contexto de sequela, existem os sintomas sensoriais, sensitivos, de dor, formigamento, anestesia,
podem haver múltiplos sintomas sensoriais que sejam responsáveis pelo sintoma que o paciente está apresentando. Mas eles são sequela e podem sim ter um acompanhamento e uma melhora na qualidade de vida em torno deles. Existem múltiplos mecanismos que nós podemos utilizar para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Eu vou trazer aqui algumas frases, né, alguns mitos e verdades. Eu vou pedir para o senhor responder de forma rápida, se houver necessidade aí de o senhor justificar, para a gente poder trazer algumas. Por exemplo, após o acidente é possível voltar à vida normalmente? Após o AVC? Dependendo de como ele foi manejado, sim. Eu acompanho e já tratei de pacientes em fase aguda em que não ficou sequela nenhuma. É possível, dependendo do tratamento, principalmente quanto mais cedo esse paciente for abordado, lembra da lógica? 1 minuto até 2 milhões de neurônios são perdidos. Quanto mais rápido eu conseguir tratar essas pessoas, tempo é cérebro. Quanto mais rápido eu conseguir tratar essas pessoas, menos potenciais sequelas vão existir. Então é possível sim ter uma vida absolutamente normal após um AVC. O AVC ocorre apenas uma vez só por pessoa. Mito ou verdade? É um mito que inclusive é um mito perigoso, porque pode fazer com que as pessoas elas abandonem o tratamento, elas não adiram ao tratamento adequado, confiando numa lenda que absolutamente não é amparada em nenhuma base fisiológica. Pode se repetir, eu acompanho pacientes com 3, 4, 5 eventos cerebrovasculares e que podem acometer seu indivíduo. Basta os fatores de risco não estarem muito bem controlados. Outra dúvida aqui, doutor, a causa do derrame, na verdade, outra dúvida, as chances de cura são pequenas, isso é mito ou verdade? A gente não fala em cura, a gente fala em ausência de incapacidade. Então, quanto mais rápido eu reperfundir, no caso do evento isquêmico ou do evento hemorrágico, controlar a hemorragia, e no caso do evento isquêmico, promover a reperfusão da área em ausência de fluxo, eu falo em menor dano e, portanto, em menor incapacidade. Eu não posso falar em cura, eu posso falar em evitar, inclusive, a morte e evitar as sequelas mais incapacitantes. Falar em cura é um termo muito no sentido aí que não cabe. A gente fala em evitar incapacidades e mortes. Outra pergunta para a gente fechar aqui. É mito ou verdade? Derrame acontece somente depois dos 40 anos? Absolutamente um mito. O AVC em jovem, que é quando o acidente vascular cerebral acomete pessoas abaixo de 65 anos, é uma realidade cuja dissecção arterial é o maior fator de risco. Então, porventura, traumas. Eu já acompanhei até pacientes que, mexendo no cabelo, assim, fazendo tratamento capilar mesmo, mulheres, aqueles puxões que acabam ocorrendo no cabelo, elas dissecam o vaso ele fica mais friável, mais vulnerável. Então, absolutamente, infelizmente, na faixa etária infantil, em que a anemia falciforme é um fator de risco tão importante, infelizmente, também as crianças também podem sofrer com essa condição. Infelizmente mesmo, dói, mas é realidade. O AVC, ele tem uma predominância, ele é associado com o envelhecimento, mas ele não é exclusivo. Gente, tem as perguntas, mas nós vamos ter mais oportunidades. Eu quero agradecer, doutor, a sua participação aqui no Blog do Valente, na Rádio Andaiá. Tá? A gente volta e meia está trazendo outros trechos durante a semana. Eu quero aqui lhe agradecer essa parceria importante, né? Que nós vamos, inclusive, pegar trechos dessa entrevista e colocar disponível no nosso Instagram. No Facebook já fica aí salvo para você, tá certo? Então, doutor Augusto, muito obrigado. Um abraço aí para nossa amiga Leila, não é isso? Leila. Isso, que está aí dando essa força aí para a gente. Está aqui dando esse suporte com a gente. Diga ela que mandei um abraço aí para ela e o meu agradecimento sempre, viu? Com certeza. Ela está mandando outro, então, assim, eu que agradeço essa parceria que é eterna entre o blog e a gente, a Rádio Andaiá, sempre tentando esclarecer as pessoas. Eu peço licença por não estar de máscara, mas aqui está tudo sob controle, não tem ninguém no ambiente, então só estou sem máscara por conta dessa questão. Então, as pessoas têm que manter o distanciamento social, o uso de máscara, o cuidado, porque parece que a pandemia está recrudescendo de novo, mas a gente faz esse alerta.
E aqui a gente conta com essa parceria, com um agradecimento enorme para você, para a Rádio Indaiá, para o blog, que mantém a possibilidade de outras pessoas poderem tirar essas dúvidas. E a gente vai continuar às quintas-feiras, aguardando muitas perguntas, muita participação, porque é um espaço das pessoas que queiram participar, e a Ineuro está aberta para tirar essas dúvidas e poder ajudar nesse contexto de entendimento das patologias de fundo neurológico. O que a gente puder fazer, a gente está à disposição. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Vou tomar uma aguinha aqui, ó. Ó o brinde aqui da Ineuro. Excelente. Deixa eu mandar um abraço para minha avó e para minha tia, senão o pessoal fica danado, tá todo mundo aí ligado. Minha avó é Cília, minha tia Fia, minha esposa Daiana, minha filha Melissa, minha mãe, todo mundo tá ligado aí contigo, acompanhando o programa aí o período inteiro, esperando essa entrevista. A gente tem que mandar esses alôs, mas é isso. A gente está aqui à disposição das pessoas que queiram tirar dúvidas sem nenhum problema. Mais uma vez, um grande abraço, viu? Uma boa noite. Valeu, meu cara. Abraço.